Caríssimos, uma alegria grande estar com vocês. Estou me dirigindo também aos nossos amigos da DED. Tá cheio de gente lá, tá? Então, um abraço aos nossos amigos. O trabalho escrito pelo Orles e por mim é fruto de uma reflexão que temos feito acerca da estrutura, conteúdo que nós apresentamos para os pesquisadores interessados em apresentar algum trabalho no nosso simpósio. Então, ainda que nós não estejamos com isso mudando o programa do simpósio, mas ele é certamente a primeira reflexão com vistas ao próximo simpósio. Descontando. Tem que ligar, né? Quando nós iniciamos a formulação do nosso simpósio, nós pensamos nessa estrutura padrão que temos. A ideia era examinar a nossa identidade como movimento, portanto, implicava em buscar as origens. Havia uma intenção de nós verificarmos o que andávamos fazendo no movimento, portanto, o foco realizações. E, com base nessa nossa expectativa, foi produzido um artigo, logo no primeiro simpósio, que oferecia um programa de pesquisa, identificando tema, subtema, assuntos e prováveis fontes de pesquisa que o pesquisador interessado poderia acessar. E também tópicos relevantes que mereceriam a atenção do pesquisador, né? Durante a formulação, nós percebemos que só as origens e só as realizações ficariam um programa acadêmico apenas com esse foco mais de pesquisador, mas faltava um aspecto, que era o dos nossos compromissos, porque ninguém estuda espiritismo, ninguém vai fazer pesquisa simplesmente com o propósito de produzir história. Então, nós incluímos um terceiro eixo, chamado compromissos iluminativos. Mas como esse item terceiro, ele foi incluso a posteriori, ou seja, depois que o artigo tinha sido estruturado, ele acabou adentrando a estrutura do simpósio, sem que nós tivéssemos feito uma reflexão sobre o que era que ele deveria conter para atender os propósitos nossos. De qualquer maneira, ele passou a compor o programa do simpósio desde o primeiro momento, mas sem ter merecido de nós uma reflexão. De lá para cá, portanto, do primeiro simpósio, nós seguimos adiante com os dois primeiros eixos, as origens e realizações com base em um bem detalhado programa de pesquisa, e o eixo realizações, o eixo compromissos, com ajuste que nós fizemos para poder apresentar um espaço de pesquisa nesse foco de realizações. Um outro aspecto que aconteceu foi que, no eixo realizações, nós começamos a nos dar conta que um item relevante eram as atividades que a Fundação Allan Kardec desenvolvia, que requereria, já que o simpósio era, em particular, para os trabalhadores da instituição, e que mereceria ter, ou seja, requereria um foco mais específico. Então, ao longo desse tempo, dessas 4 edições do simpósio, nós viemos com essa base de estrutura. Mas, desde lá, já refletimos com o nosso irmão Orles e com demais membros da comissão pedagógica a necessidade de nós fazermos uma atualização. Por isso, o propósito desse artigo é, neste momento, fazer uma avaliação geral de como os trabalhos se distribuíram ao longo desses 4 anos pelos diversos temas e subtemas, para verificar aqueles temas e subtemas que não receberam atenção ou trabalho, ou não foram tão significativos, e outros que apareceram pela presença de artigos
com essa característica. E também com o propósito de propor uma atualização desse programa. Então, portanto, esse é o ponto inicial para a reformulação do nosso programa de pesquisa. Como metodologia, o que nós fizemos foi tabular todos os artigos que foram apresentados desde o primeiro simpósio, um total de 111 artigos, encaixando por eixo e ano, com o propósito de observar ocorrências relevantes ou irrelevantes, ou seja, assuntos que receberam muitos artigos e outros assuntos que não receberam nada ou receberam somente algumas desses artigos. E também verificar assuntos que não tinham um subtema para ser enquadrado, um foco para ser enquadrado. Assuntos que foram aparecendo nos artigos, que a gente não tinha bem um local para enquadrar. Portanto, eram demandas dos articulistas com vistas a apontar rumos que nós não tínhamos percebido no início. Dessa metodologia resultou um quadro com uma possível nova estrutura e um reenquadramento de todos os artigos. Ou seja, depois que nós fizemos esse ajuste, nós pegamos todos os artigos que foram produzidos até agora e reenquadramos nessa nova proposta, nessa nova ideia de discussão. Essa foi a metodologia que nós utilizamos. Na primeira parte do trabalho, portanto, ao fazer uma totalização dos artigos que foram produzidos para o simpósio, incluindo já 2015, obviamente aqui nós tivemos 3 que não foram apresentados e alguns que podem ou não ter se deslocado de eixo, porque quando nós fizemos essa tabulação ainda não estava fechado completamente o quadro, mas o ajuste aqui é mínimo, é pequeno, e o que nós temos é esse, ou seja, em 2009, 31 artigos, 26 em 2011, 2013, 25 e 2015, 26. Agora, um total, portanto, de 108 artigos, distribuídos, portanto, ao longo do tempo, 27 em origem, 38 em realizações e 46 em compromisso. Como nós percebemos, as origens ficaram com menos, realizações ficou no meio, mas compromissos, que é a grande demanda nossa como criaturas que queremos nos renovar como espíritos eternos, acabou nos mostrando que isso requer de nós uma atenção para albergar no nosso programa focos que permitam esse trabalho, né? Os critérios para a revisão do enquadramento. Nós adotamos o seguinte: 3 níveis de subdivisão: tema, subtema e assunto. Portanto, um nível a menos do que o primeiro programa que nós propusemos. Para que não ficasse muito complexo, nós descemos só a 3 níveis. Suprimimos temas que não tivemos nenhuma apresentação de artigo ao longo desses quatro simpósios, ou que tinham apenas algumas dessas ocorrências, né? Aglutinamos assuntos que antes estavam destacados, eles eram assuntos isolados. Percebemos que eles poderiam ser juntados e fizemos a aglutinação deles. O eixo compromisso foi revisado em suas subdivisões para refletir os assuntos abordados por demanda dos articulistas e alguns assuntos que nós, a equipe pedagógica e reflexão entre o Orles e eu, mas a equipe pedagógica tendo como fonte a equipe pedagógica, que nós entendemos que são novas frentes que nos conclamam a produzir algo a respeito. E, por último, nós verificamos que os nossos articulistas foram muito competentes em descobrir fontes novas, fontes inusitadas. Então, no primeiro programa de pesquisa, nós indicávamos fontes para que nós pudéssemos ir atrás. Mas vocês viram que os nossos articulistas já se apropriaram de todas essas fontes, já transitam por elas de forma tranquila, sem qualquer dificuldade. Então, para evitar nós especificarmos fontes e as pessoas ficarem limitadas àquela, nós preferimos não mais indicar as fontes aonde se buscariam essas reflexões. Com isso, surgiu a seguinte estruturação.
contextos históricos e fatos relevantes associados ao advento do espiritismo na Amazônia. Ou seja, é exatamente a ambiência que o Estado vivia quando o espiritismo adentrou aqui. Isso nós tivemos 5 artigos ao longo desses quatro. Aceito a água. O segundo, vultos históricos. Vocês verificaram, então, que vultos históricos, nós tivemos 4 artigos, e aqui nós passamos a incluir vultos históricos. É com água fluidificada, é com fluido, viu? Atentem para um artigo que nós vamos ter sobre o valor da água, a água aqui, viu? Aos articulistas, sugiro incluírem uma nova atividade dela, advertir os palestrantes que a hora deles está passando. Então, os vultos históricos, antes tinham subdivisões várias, nós apenas incluímos vultos históricos, que tanto inclui os pioneiros quanto autoridades com atuação relevante na sociedade, como foi o caso do governador que ontem o Rony apresentou, que embora não sendo espírita, militante, trabalhador, mas tinha uma atuação relevante, com evidência de influência espírita na sua atualização. E as instituições, grupos e publicações do espírito do início, 8 artigos. No segundo bloco, realizações, ficaram apenas 3 subdivisões. As instituições espíritas atuais e as características significativas de suas atuações. Esse eixo para comportar trabalho sobre qualquer instituição do movimento espírita que queira apresentar trabalho no simpósio. Tivemos 12 artigos ao longo desses 4 simpósios. Os desafios atuais do movimento espírita, ou seja, as circunstâncias que o movimento espírita atravessa, que são difíceis para ele lidar e que ele precisa lidar. Nós vivemos numa sociedade que muda rapidamente seus conceitos, a entrada da internet, da vida virtual, das questões ambientais, da mudança da estrutura familiar, do uso de recursos tecnológicos para divulgar a doutrina, são todos desafios que estão colocados para nós aqui. E, por fim, a Fundação Allan Kardec, suas circunstâncias e seu papel junto ao movimento espírita. Nós somos convidados a refletir, por conta daquela palestra inicial que nós abordamos isso, qual é de fato o nosso papel no movimento espírita, porque a divindade não iria produzir, gerar tantos recursos, tantas bênçãos apenas para o nosso deleite e apenas para nós nos ufanarmos que trabalhamos na Fundação Allan Kardec. Certamente nós temos um papel e esse papel haverá de ser cumprido segundo o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Então, é necessário que os trabalhadores todos, ao invés de nos ufanarmos ou queremos criar distinções no movimento espírita, entre as instituições, nós temos que pensar qual é mesmo o nosso papel ao lado daquele que nós já temos desempenhado até agora, né? Então, 21 artigos tem sido profícua a reflexão dos trabalhadores quanto a isso. E por último, compromissos. Compromisso, nós tivemos 3 blocos. Consequências do conhecimento espírita. Ou seja, o que o conhecimento espírita aporta de renovação para o ser, para a sociedade. Em que ele implica ao você tomar conhecimento, tomar contato com o conhecimento espírita, em que ele implica? É só para enriquecer o nosso intelecto, etc. Então, reflexões em torno disso, com 25 artigos. Reforma íntima, regeneração social e transição planetária. 3 assuntos que estão ligados. Não existe renovação social sem primeiro haver renovação íntima. E não vai haver transição planetária se não houver renovação social. Nós podemos falar, dizer, porque renovação planetária não é aquela que corre na intimidade da crosta, é aquela que ocorre pelas pessoas, pelos espíritos que estão vivendo na Terra. E isso não acontecerá se não houver, se essas 3 coisas não estiverem ligadas, e nós temos que passar a refletir muito mais como obrigação nossa de cada um
do que como um tema exótico que a gente em tudo mete em transição planetária, esquecido que enquanto está fazendo transição planetária, a gente não consegue ser bom pai, não consegue ser bom esposo, não consegue ser bom trabalhador espírita, não consegue ser bom profissional, e não vai haver transição planetária enquanto nós não aceitarmos isso. Doutrina Espírita e Meio Ambiente, com 6 artigos, que se transformou numa estrutura, numa responsabilidade nossa. Bom, aqui eu destaquei apenas alguns artigos, apenas nesse novo enquadramento. Aqui no contexto histórico, nós colocamos aqui, por exemplo, fenômeno mediúnico na imprensa Manaus, apresentado em 2013, circunstâncias históricas da chegada do Espiritismo no Amazonas em 2009, apresentado esse aqui em 2009 pela Santa e pelo Olhos, esse aqui pelo Elvis, primórdio da divulgação espírita ao Amazonas, chegada do Livro Espírita em 2013, apresentada pelo Martim. Vultos históricos da ação espiritista, o poeta Emetério Cabrinho, a vida e a fé de Álvaro Maia, que tem evidência de conhecimento espírita. Raimundo Palhano, um pouco de história e herança, biografia dele, biografia do João Severiano. Nós fomos muito pródigos em produzir biografias. João Antônio da Silva, a biografia desse ano. As instituições, grupos e publicações do início, o Jornal Mensageiro, o Guia, a Sociedade de Propaganda, portanto, investigando todos esses fatos. Das realizações, apenas alguns artigos. As instituições espíritas atuais, as características significativas, destacamos aqui uma periodização da história do movimento espírita do Amazonas, que vale a pena a gente insistir nesse caminho para a gente compreender como foi a história desde o início até agora. As casas espíritas do Amazonas, impressões escolhidas para o primeiro simpósio. Quando fomos realizar o primeiro simpósio, nós visitamos todas as casas espíritas e fizemos uma caracterização delas. Divulgação no interior do Amazonas, desafios atuais do movimento espírita, Pão Nosso, Seara do Amor, etc. Esse deveria estar para cá. Desafios atuais do movimento espírita. O poder e as relações afetivas no movimento espírita. Relação de poder nas casas espíritas. Adequação das casas espíritas à excelência da doutrina e às demandas de uma sociedade baseada em conhecimento. E assim sucessivamente. A FAC e suas circunstâncias. Um conjunto de artigos espetaculares, mas destacando apenas alguns. A Fundação Allan Kardec e seus compromissos com o estudo doutrinário da nossa irmã Josi. De Hospital Espírita Allan Kardec e a Fundação Allan Kardec. Registros históricos relevantes. Nossa irmã Santa. Os desafios do trabalho de evangelização infanto-juvenil na FAC, 2013. Atendimento à distância agora, na FAC, Amor Sem Fronteira, que vai ser apresentado logo mais. Esse aqui, desempenho da Escola de Evangelização Infanto-Juvenil da FAC, em seus 30 anos de existência. Reflexões a partir do relato de seus ex-evangelizantes. São todos trabalhos belíssimos que se nos apresentam. Compromissos, alguns artigos. Consequência do conhecimento espírita. Reflexões sobre a ética e moral na construção de uma ciência do futuro, epistemologia e espiritismo, reencarnação e movimentos migratórios, ações ecumênicas da Fundação Allan Kardec, etc. Reforma íntima e regeneração social e transição planetária. O papel do conhecimento espírita na produção do homem de bem, apresentado em 2009. O espiritismo e a renovação social, o papel da reforma individual. Ecumenismo sem fronteira. O ser integral na visão espírita, que vai ser apresentado logo mais pela nossa irmã Alessandra. A importância da autonomia na emancipação do ser, também a ser apresentado pela nossa irmã Olete. Tudo dentro desse bloco aqui. Doutrina espírita e meio ambiente. O espírito e o meio ambiente. Terra nossa de cada encarnação. Esses subtemas aqui estão divididos em assuntos na proposta que nós estamos fazendo. Então, finalizando. O simpósio representa uma conquista sem tamanho da nossa casa. Nós nos acostumamos a realizar de cada 2 em 2 anos e às vezes nós não paramos para refletir que nós conseguimos implantar, consolidar na nossa casa uma atividade de produção de conhecimento, de reflexão sistematizada, em que envolve desde as pessoas que têm títulos acadêmicos até pessoas que não têm título nenhum, porque nós estamos aqui buscando o conhecimento espírita como irmãos. E assim nós podemos ter essa produção bela
que vocês têm visto aqui com pessoas cujo único designativo é de sermos trabalhadores da causa espírita interessados nela. Então isso é uma grande bênção, estamos retomando o início como o espiritismo foi construído. As mudanças que estamos propondo não afetam a essência do início. Continua sendo aquele bloco inicial, origem, realizações e compromissos. Os ajustes que nós estamos propondo foram para focar melhor, sobretudo, os compromissos, a fim de que cada vez mais a gente se desloque para essa necessidade de reforma nossa e de colocar em prática o conhecimento espírita em nossa vida. Agora, nós acreditamos que há um espaço para avanços em busca do cristianismo primitivo. Temos conversado com o nosso irmão Orles, nós temos registrado a evidência de que temos um compromisso com esse cristianismo primitivo. Por que isso? A primeira obra recebida psicografada na casa recuperou o papel de Gallieno, trazendo à tona o cristianismo primitivo. Um conjunto de grupos de estudo na casa se estruturaram para ir em busca disso. E, recentemente, nós tivemos a presença do nosso irmão Moisés Antiqueira, que é um pesquisador do cristianismo primitivo, e fizemos contato com pesquisadores de história que acabam de se instalar em Manaus, depois de terem feito um concurso, que são especialistas nos tempos primitivos, sobretudo do cristianismo de Alexandria, aonde se instalou uma opção extremamente relevante de interpretação do cristianismo na época que o cristianismo estava prestes a se transformar em religião oficial do Estado. Então nós acreditamos, isso vai ser fruto de reflexões nossas, para saber se nós estamos aí abrindo uma nova frente para que os trabalhadores procurem nas origens, não as origens apenas até o início do século, mas as origens da onde nós nos originamos efetivamente, que são as propostas do Cristo apresentado à humanidade e que depois foi desviada para se institucionalizar apenas como roteiro de organizações do mundo, nos quais muitos de nós estávamos por lá ajudando esse desvio que nós tivemos e, portanto, acreditamos que no eixo origens, talvez nós tenhamos que ir uma origem bem mais antiga do que simplesmente o início do século XX. Tenho dito.